E aí, Merval? Tudo bom, Sadenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Merval. Bom, Merval, situação muito complicada, situação sanitária, situação de saúde muito complicada. O presidente ensaiou uma mudança de posição, pareceu meio fake, né? Mas em todo caso reflete a situação complicadíssima porque passa o país. E agora, Merval? Olha, Sadenberg, o presidente Bolsonaro é o grande culpado do que a gente está passando, né? A política do governo dele de saúde é um desastre total. O fato de ter colocado um general no Ministério da Saúde mostra bem o tipo de pensamento do Bolsonaro, o tipo da importância, a não importância que o Bolsonaro sempre deu a essa pandemia. E agora estamos escolhendo, estamos sendo vítimas de um governante inepto, né? Um governante ignorante, no sentido justo da palavra. Ele não sabe o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo e não quer entender. Então, eu acho que agora nós estamos numa situação gravíssima. São Paulo vai fechar praticamente tudo agora, daqui a pouco, vai ser anunciado, e as mortes estão chegando em números. Nós estamos chegando num ponto em que os Estados Unidos esteve de 3 mil mortes por dia, 4 mil mortes por dia, e já superou, os Estados Unidos já superou essa taxa trágica de mortes, e as coisas já estão voltando. Por quê? Porque os Estados Unidos, além de terem tomado todas as providências necessárias, eles estão vacinando 1 milhão de pessoas por dia, 2 milhões de pessoas por dia. É uma coisa que nós teríamos condições de fazer pela nossa estrutura de vacinação pelo Brasil, e estava previsto no início da pandemia. O Brasil tem capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. E não colocou isso em prática porque não tem vacina. E não tem vacina porque o governo errou na negociação, cometeu erros dramáticos, burros, negociando vacina como se fosse 1 quilo de carne. O Bolsonaro com aquela coisa de que o Brasil é um mercado enorme e eles vão ter que nos procurar. Ora, mas isso é o mundo, o mercado era o mundo, dessa vacina era o mundo, 9 bilhões de pessoas. Como é que ele acha que um país com 200 e poucos milhões de pessoas pode se comparar com o mercado global? É de uma burrice estratégica, de uma ignorância impressionante. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa crise dramática. O presidente faz essas palhaçadas de começar a botar máscara, quando sempre condenou a máscara e disse que a máscara era o último tabu que tinha que cair na pandemia, e não é incapaz de fazer um pronunciamento à nação, anunciando medidas concretas, estimulando o país a se vacinar, dando proteção para as pessoas. Então, é impressionante a falta de capacidade dele de governar, no sentido mais amplo, né? de liderar o país, né? E você sabe que nós estávamos citando aqui dados no começo do programa, dados sobre uma pesquisa feita em Israel sobre os efeitos do lockdown e da vacinação. Quando você faz um lockdown rigoroso, o número de casos cai assim espetacularmente, né? No caso do primeiro lockdown, do segundo lockdown feito em Israel, o número de casos caiu de 6 mil para 6 mil diário para para 1.000 e pouco, menos de 1.000. Depois abriu e os números de casos subiram rapidamente, passaram de 8 mil. Aí aplicou-se o segundo lockdown, que é o que está ocorrendo agora, e o número de casos caiu para coisa de 3 mil. E aí entra o efeito vacinação.
o efeito vacinação é espetacular. Quer dizer, o lockdown impede a disseminação do vírus, né? E a vacinação é uma coisa espetacular, o que ela reduz o número de casos, de novos casos, reduz o número de internações, reduz o número de pacientes doentes, e eles comparam cidades mais vacinadas com cidades menos vacinadas. E é uma coisa impressionante, entende? Há resultados assim, a eficácia da vacina chega a 93%. Quer dizer, reduz em 93% o número de casos. Isso é ciência, né? Pura ciência por exemplo, a gente fica aqui correndo, botando leito de UTI, e se você fizer um lockdown com vacinação, a necessidade de leitos despenca, simplesmente vai lá para baixo, porque o número de doentes cai muito fortemente. São dados muito claros, e eles mediram depois da primeira dose, depois da segunda dose, e assim por diante. E sabe o que criaram lá, Merval? Uma carteirinha de vacinação. É um certificado de vacinação, uma carteirinha que tem lá todos os seus dados, quando que você foi vacinado, quando que você tem que ser vacinado de novo, e com essa carteirinha, sem essa carteirinha, você não entra em lugar nenhum. Nada, nenhum lugar. É isso aí, fica Bolsonaro com essa... Mandou lá ver o spray, né? Não, vê o spray e depois tem o seguinte, ele acha que tudo isso é privar a pessoa da liberdade. Então, lockdown é privar a pessoa da liberdade. Exigir vacinação é privar a pessoa da liberdade. É um entendimento do que seja a sociedade que ele lidera. É inacreditável que ele não entenda que a gente está em guerra. Guerra, as coisas mudam. Não é possível. As pessoas no Brasil, os cidadãos brasileiros, muitos ainda não se dão conta da gravidade da situação por causa dele. Exatamente porque ele tem 30% de apoio nas pesquisas, mais ou menos, 25%, 30%. Portanto, tem um grupo grande de pessoas que ainda acreditam nele. Então, se ele diz que a vacina não resolve, que vacina não pode ser obrigatória, você pode virar jacaré, que a máscara é um tabu, não evita nada. Então, aí você fica nesse caos que a gente está. É inacreditável. Última questão. Não haveria um caso de responsabilização do presidente por isso? Eu acho que sim. Eu acho que o Congresso já deveria ter tomado uma providência. Eu acho que não há dúvida nenhuma que ele é o grande responsável. Crime de responsabilidade é isso. É exatamente isso que ele está fazendo. Está levando o país a uma tragédia monumental. Assim como o Trump levou os Estados Unidos. E está sofrendo o processo de impeachment. Exatamente. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, senhor.